Inventamos coisas que hoje estão espalhadas pelo mundo e que não registramos a patente. Temos muitos exemplos de empresas que foram criadas nesse contexto, no âmbito da universidade. A inovação não cai do céu aos trambolhões. A inovação é algo que é fundamental para sobreviver. Viva! Seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso sobre o que de inovador e distintivo vai sendo feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. E eu sou o Pedro Lima. E, Elizabeth, vamos com um mês de Liga. Vamos com um mês e a avançar. Já passaram por cá a Neurospace, a Sound Particles, a Caetano Bus, a Sampaio e Filhos. 2 são startups e estão a descolar, outras 2 são empresas já maduras, criadas há algumas décadas e com centenas de trabalhadores. 2 estão na área do software e deep tech e 2 representam setores mais tradicionais. E mais virão nas próximas semanas. Para já introduzimos aqui um episódio especial e vamos estar à conversa com as 3 pessoas que se juntaram a nós para este projeto. São o nosso Conselho de Curadores e ajudam-nos a organizar ideias, a despistar dúvidas, a hierarquizar escolhas. Têm sido ajudas preciosas, Pedro. São eles António Costa Silva, que foi Ministro da Economia do Mar entre 2022 e 2024, toda a gente conhece. Isabel Rocha, Vice-Reitora da Universidade Nova e Professora em Inovação. E o Ricardo Paes Mamed, professor no ISCTE e que coordenou a avaliação do impacto dos fundos europeus na qualificação e na inovação. Sim, e o António, a Isabel e o Ricardo vão juntar-se mais vezes a nós no programa. Nesta primeira conversa começamos pelo início e para nos ajudarem a refletir sobre o que é isto da inovação, em que medida as empresas portuguesas são inovadoras e o papel das políticas públicas. Vamos a isto? Vamos lá. Ah, saudade! Essa palavra tão portuguesa. Pois, mas há uma palavra ainda mais nossa: desenrascar. A capacidade de inovar com a solução perfeita quando é mais necessário. É verdade, Portugal é um país de inovadores. Não estou a falar do pastel de nata com cobertura de pistácio. Sim, vocês sabem quem são. Falamos do astrolábio, da alheira, do transistor de papel, dos nossos unicórnios. Falamos de toda uma liga de inovadores que trazem a este podcast os seus projetos para o futuro do país e do mundo. Realmente, nós precisamos da inovação como de sol no verão. A inovação resolve problemas. Mas para resolver um problema, é preciso primeiro entendê-lo. É aí que entram os entendedores. Como nós, na Nós Empresas. Fale connosco e seja desenrascadamente atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. Então, António Costa Silva, começamos por si. Enquanto ministro fez vários périplos pelo país, conheceu muitas empresas, muitos empresários, mas antes disso, quem o ouvia em conferências, como eu o ouvi, saía das conferências convencido de que temos, aliás, um setor empresarial extraordinário. Quando saiu do Ministério da Economia, se saiu com esta convicção reforçada. Sim, saí com a convicção reforçada. É preciso dizer que o nosso tecido empresarial é muito heterogéneo. Temos setores de ponta que competem com os melhores do mundo, temos outros que ainda estão atrasados, temos setores que estão a fazer a transição energética e digital e a desenvolver a inovação a uma escala que eu penso que é muito interessante para o país, e a inovação para mim é fazer coisas novas, enquanto a criatividade é pensar em coisas novas, a inovação é mesmo fazer coisas novas. E, portanto, quando nós olhamos para os resultados que o país tem alcançado, são resultados que são interessantes. Não podemos ficar deslumbrados, falta fazer muita coisa, mas se olhar, por exemplo, para as exportações dos bens de alta tecnologia, o país está a fazer um caminho admirável. Em 2023, quando estava e seguia essa parte muito bem, porque é a mudança completa do perfil de exportações que o país tem, e nós conseguimos alcançar, no fim de 2023, exportações na ordem dos 4 mil milhões de euros. Portanto, digamos, compara com 2019, que já tínhamos estado perto desse número, mas revela que a balança tecnológica portuguesa está-se a solidificar, precisamos de fazer muito mais, e depois quando olha para os setores que são primaciais em termos destas exportações de alta tecnologia, o que é que vê? Vê nestes bens de alta tecnologia tudo o que tem a ver com produtos eletrónicos para o sistema de telecomunicações. Estamos a exportar cada vez mais equipamentos para satélites. Vê os produtos farmacêuticos. Atenção que no primeiro trimestre de 2023 as exportações de produtos farmacêuticos de Portugal aumentaram 155%. Eu, quando estava no Ministério, eu recebi o número, disse isto falta aqui uma vírgula. E não faltava vírgula nenhuma. E é curioso que a maior penetração
é no mercado norte-americano. E, portanto, nós temos empresas também na área do setor de saúde que são muito importantes. E depois tudo o que tem a ver com drones, com sistemas não tripulados, até que a gente pensa sempre que são os piores do mundo em tudo, não confiamos uns nos outros, não valorizamos aquilo que fazemos de bem, e eu acho que é essa luta que também temos que travar se nós acreditarmos em nós próprios, e foi isso que procurei fazer enquanto ministro, visitar as empresas, passar um sinal de confiança e ver tudo aquilo que realmente eles fazem notável. E ficou surpreendido, portanto, pelo que viu. Não é, Pedro, não sou eu só que estou surpreendido, vou-lhe dar um exemplo. Em 2023, a revista The Economist, como sabem, das mais influentes do mundo, pegou numa das nossas empresas, que é a Tecnopage, que trabalha na área da saúde, e disse que é das empresas mais promissoras do mundo, onde? No desenvolvimento de produtos biológicos para medicamentos. Nós temos uma nova geração de produtos biológicos. O que é que eles fizeram no âmbito da agenda do PRR que eles lideram? É uma agenda que eu penso que é extraordinária para desenvolver os biofármacos. Eles já registraram uma patente de cura do pé diabético com produtos biológicos. E, portanto, é um exemplo das condições boas que nós temos e dos exemplos positivos no país. A Isabel é vice-reitora da Universidade Nova com a área da inovação. Como é que se ensina hoje em dia os jovens a serem inovadores? O que é preciso que tenham para, de facto, conseguirem chegar, portanto, a este nível de alguma forma, de algum empreendedorismo e inovação? Que exemplos é que se dá? É uma excelente questão. Nós temos feito um esforço enorme na Nova, e muitas outras universidades também têm feito, por dizer ensinar empreendedorismo é algo que muitas pessoas não recebem muito bem, mas ensinar as bases e motivar os jovens a serem empreendedores. Nós neste momento devemos ter mais de metade dos estudantes da universidade que estão expostos a diferentes cursos, a diferentes iniciativas de empreendedorismo, e outras universidades como Porto, a Católica, o Minho e muitas outras estão a fazer esforços semelhantes. E, portanto, trata-se, por um lado, de lhes mostrar o que é ser empreendedor, falar nas diferentes características, nas diferentes motivações, mas também, seguramente, dar algum tipo de conteúdos que são importantes para estudantes, por exemplo, que vêm das engenharias, das ciências exatas ou das ciências sociais. Há conteúdos que são muito relevantes, ligados à gestão, como é evidente, às finanças, aos modelos de negócio, à angariação de financiamento. São conceitos que sem eles é difícil alguém se tornar empreendedor e ter a confiança para se tornar empreendedor, porque isso também é importante, que haja essa confiança. Por um lado, também é importante um contexto interdisciplinar. Isso nós temos constatado que quando colocamos estudantes de diferentes áreas, e temos alguns programas em que colocamos estudantes de direito, estudantes de engenharia, estudantes de gestão, estudantes de saúde, estudantes de filosofia, em equipas mistas, com o objetivo de fazerem um plano de negócio, o que sai daí é muitas vezes extraordinário. E mesmo que isso não vá dar origem a uma empresa, e tem dado, nós temos muitos exemplos de empresas que foram criadas nesse contexto no âmbito da universidade, a experiência para os estudantes que passam por esses cursos ou por essas iniciativas levam-na para a vida na perspectiva de que percebem a utilidade de ter outras disciplinas e a complementaridade. Muitas vezes há um engenheiro que tem uma ideia de fazer uma empresa, mas sabe muito pouco sobre as questões regulamentares. E aqui a pessoa de direito pode dar uma grande ajuda. Por outro lado, isso é os skills do empreendedor, como é que nós promovemos o espírito empreendedor e como é que nós damos conteúdos relevantes e criamos um ambiente favorável, mas também isso tem que ser complementado com iniciativas de investigação e de inovação que depois possam dar origem à inovação disruptiva, que muitos dos casos que estava aí a falar, é a inovação que tem um espírito empreendedor por trás, mas também tem alta tecnologia, que precisa de ser desenvolvida nas bancadas das universidades ou nas startups ou onde quer que seja. Portanto, nós não podemos pensar que só com uma destes braços se consegue fazer uma transformação ao nível da inovação. Precisamos dos dois. Precisamos de empreendedores, mas também precisamos de tecnologia e de inovação, de patentes, não só de patentes, mas de conhecimento
que possa vir dar origem a inovações mais disruptivas. Os alunos querem aprender, conhecer, saber sobre empreendedorismo e inovação para serem empresários, para lançarem o seu negócio, é isto maioritariamente? Sim, muitos estudantes vêm para cursos de empreendedorismo pela curiosidade de perceber do que é que estamos a falar. Também já sabem que são conteúdos que são valorizados independentemente do percurso que eles venham a ter. Portanto, os conteúdos, um engenheiro que tenha passado com conteúdos de gestão sabe que isso é valorizado, sabe que os soft skills também que se promovem aí também são valorizados pelo mercado de trabalho, independentemente de vir a ser empreendedor. Portanto, nós damos formação de empreendedor para formar empreendedores, mas também para conferir um conjunto de skills e de capacidades que possam ser úteis aos estudantes. Portanto, é um objetivo mais lato. Ricardo, situando-nos aqui um pouco mais no conceito, o que é isto de ser inovador? O que é a inovação, não é? Parece uma pergunta muito abstrata, se calhar sou um bocadinho mais concreta. Há um inovador em cada empresário, por exemplo? Também há inovadores sem ser empresários. Por isso é que eu há pouco perguntava se todos queriam ser empresários, de facto. Eu atualmente, embora não seja exatamente nesse estatuto que aqui esteja, estou a dirigir uma escola do ISCTE em Sintra, dedicada a tecnologias digitais aplicadas, que tem 10 licenciaturas e onde os alunos de todas as licenciaturas são obrigados, faz parte do currículo obrigatório das licenciaturas, terem no segundo ano duas cadeiras semestrais de inovação e empreendedorismo. O nosso objetivo não é que todos os alunos que saem do ISCTE Sintra venham a ser pessoas que iniciam novas empresas. A ideia de inovação e empreendedorismo, basicamente, é procurar incutir nestes futuros licenciados a ideia de que é possível olhar para o mundo de uma forma diferente, olhar para problemas que estão para resolver e propor soluções para problemas que estão para resolver. E eles, no âmbito dessas cadeiras, trabalham, precisamente como a Isabel dizia há pouco, a lógica de interdisciplinaridade. Nós constituímos grupos das diferentes licenciaturas, portanto são cadeiras que funcionam com as várias licenciaturas ao mesmo tempo, e eles têm ao longo de um ano desenvolver uma proposta de um produto, de um bem ou serviço, que no final do ano, que tem uma dimensão sempre, quer de software, quer de hardware, e no final eles têm de ter uma proposta de negócio com base naquilo. Sendo que muitas vezes podem estar a desenvolver soluções que são mercantis ou soluções não mercantis, podem ser soluções para resolver problemas do mundo que não têm propriamente um mercado à espera de comprar aquelas soluções, mas muitas vezes terão. Portanto, a esmagadora maioria destes... Ser inovador é ter uma ideia, é isso? Não é exatamente. Eu acho que... E fazer. Sim. Fazer e colocá-la no mercado? A definição que o António deu há pouco é fundamental. É a definição clássica de inovação, que distingue invenção de inovação, e Schumpeter é um dos responsáveis fundamentais deste conceito. Inovar é pegar numa ideia de um produto novo ou melhorado, ou de um processo novo ou melhorado, e introduzi-la no mercado. E só falamos de inovação a partir do momento em que nós temos um produto ou um processo novos ou melhorados a serem transacionados, não é? E, portanto, a ser objeto de procura por parte de diferentes entidades. E só aí é que nós falamos de inovação. E, nesse sentido, por exemplo, uma patente não é necessariamente uma inovação. Nós podemos ter patentes, e, aliás, a esmagadora maioria das patentes nunca é mais do que uma boa ideia. Algo que poderia ser uma boa ideia, algo que poderia vir a resultar e que não é necessariamente explorado. Aliás, depois falaremos sobre isso seguramente. Um dos problemas fundamentais que nós temos nas dinâmicas de inovação em Portugal é que nós temos muitos casos de projetos de investigação e desenvolvimento empresarial que chegam ao fim e são bem-sucedidos na parte tecnológica, às vezes com níveis de aplicabilidade já muito elevados, mas nunca se transformam efetivamente em novos produtos ou novos processos, mesmo quando têm qualidade para isso, e a meu ver isso tem a ver com uma das falhas fundamentais que nós temos no nosso sistema de inovação. Mas a inovação é algo que é um problema do ponto de vista analítico, porque já há muitos anos que se reconhece que a inovação é um aspecto crucial do tipo de sistema económico em que nós vivemos.
ela é endógeno, a inovação não cai do céu aos trambolhões. A inovação é algo que é fundamental para sobreviver. As empresas competem tentando ultrapassar as suas concorrentes, fazendo coisas melhores, ou fazendo coisas diferentes, ou fazendo coisas com mais eficiência. E, portanto, a inovação não é algo estranho ao sistema económico, é algo que é indissociável do sistema económico em que nós vivemos. Problema: nós não conseguimos medir facilmente. Nós sabemos quanto dinheiro é que as empresas gastam em atividades inovadoras, sabemos se as empresas registram patentes ou não, mas quando queremos saber se elas estão efetivamente a ser bem-sucedidas na introdução de novos produtos ou processos, a única coisa que podemos fazer é perguntar-lhes: olha lá, você inovou? E aí o que é que os empresários dizem? Todos se sentem um pouco inovadores, não é? Sim, o problema é um problema complexo, como o Ricardo diz. E nós temos de ter uma panóplia de instrumentos que é para ir aferindo e depois desenvolver as políticas públicas que possam colmatar as falhas que existem, são muitas, no sistema de inovação. A primeira é a questão das startups. Nós temos em Portugal, em 2023, no fim, tínhamos 4.700 startups. Atenção que há o Global Startup Index, que afere para 133 países do mundo como é que as startups estão a movimentar e a desenvolver, e portanto para nós é uma indicação muito claro. Em 2023 estávamos em 26º lugar em 133 países e estávamos em 17º em termos de patentes registadas. É curioso, as patentes não significam, como o Ricardo diz, inovação por si só, mas são um indicador muito importante. Reparem que nós somos o país que há uns anos atrás não ligava muito ao capital intangível, à propriedade intelectual. E inventamos coisas que hoje estão espalhadas pelo mundo e que não registramos a patente. Costumo dizer isso, fica toda a gente irritada. A Via Verde é um exemplo excelente. Foi inventada, e não foi registada a patente. E, portanto, hoje o país perde significativamente por causa disso. Mas há muitos casos desses? Só agora é que nós estamos a ver, da parte do sistema científico e tecnológico e das empresas, um movimento diferente. E repara, uma coisa que me preocupa muito: não pode haver inovação sem investigação fundamental, sem investimento em ciência. E o último Orçamento de Estado que foi aprovado, que vai vigorar no próximo ano, temos uma redução no investimento de ciência. Isto é um sinal contraditório com tudo o que nós temos que fazer no país. Temos que investir muito mais em ciência, em conhecimento e inovação, e é por aí que o país pode competir, como nos últimos anos fez. E, portanto, ainda só estamos a investir 1,7% do PIB em ciência, inovação e desenvolvimento tecnológico. Temos que chegar a 3% em 2030 e agora há um recuo que pode ser muito difícil, porque quer o sistema científico e tecnológico, e temos um sistema científico e tecnológico em Portugal que é muito importante e que se desenvolveu de forma extraordinária e que tem ligações muito grandes às empresas. Vejamos a Universidade do Minho ou Aveiro, a ligação extraordinária que tem ao tecido empresarial e a todas as empresas. Isso é absolutamente vital. Depois, em termos das patentes, o país em 2022 cresceu 7,6% e voltou a crescer 5,6% em 2023. Em 2023 registramos 329 patentes. E o meu sonho é o país registrar uma patente por dia. Mas depois temos que criar condições para transformar patentes em negócio. E isso é a falha mais brutal que existe, não só em Portugal como na Europa. Aliás, o relatório do Mário Draghi indica isso claramente. Nós investimos muito em inovação, mas depois não criamos empresas da mesma dimensão. E, portanto, para além do investimento em ciência e inovação, a questão da escala é fundamental. Reparem que 0,2% do tecido empresarial português é grandes empresas. Sem grandes empresas não alavancamos a inovação. As startups são importantes, o ecossistema é importante, mas é preciso alavancar. O que é que fizemos em termos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência? Procuramos desenhar um conjunto de pacotes para colmatar estas questões. E um dos grandes planos, para já, são os vouchers digitais e os vouchers tecnológicos, para ajudar as empresas que têm a ideia para testar essa ideia. São 95 milhões de euros e há muitas candidaturas a isso. Nós temos 4.700 startups que estão operativas. É também ajudá-las na demonstração dos pilotos, e há um conjunto de programas que, portanto, o montante global são 150 milhões de euros, que são chamados test beds. É facilitar no país um conjunto de infraestruturas tecnológicas e de equipamentos para convidar as empresas a testar as suas ideias, associar as startups com as grandes empresas, e isso é uma helicoidal que está a funcionar e que eu espero que venha a dar resultados, combinado depois com os polos de inovação digital, porque a digitalização é absolutamente crucial, pode transformar completamente, digamos, o nosso panorama industrial e a nossa economia, e portanto o impacto
que a digitalização da economia pode ser muito significativo. Se compararmos com a Revolução Industrial, é uma escala que pode ser ainda muito maior. Falou de rankings. Há também um ranking que volta e meia, portanto, é muito mediatizado, que é o do European Innovation Scoreboard, que portanto faz a comparação com os países da União Europeia. Portugal aparece como um inovador moderado. Tem toda a razão. Mas já houve um ano em que Portugal saltou de escala e eles alteraram os critérios. Ok. Portanto, a União Europeia também é muito importante. Temos estas coisas todas. Quando aparece um país que subitamente transitou de inovador moderado para um inovador forte, que é comandado hoje pela Bélgica, atenção que a primeira classe é dos líderes de inovação na Europa. São só 4 países, estão os nórdicos, os tradicionais, Dinamarca, Suécia, Finlândia e depois a Holanda. E a seguir vem a Bélgica. A Bélgica esteve ali, passou para os inovadores fortes. Mas Portugal, que somos inovador moderado, hoje acho que estamos em 18º, ou 19º ou 18º, nós já passamos. Mas no ano em que passamos, quer dizer, a gente pode dizer que é azar dos tábuas. É por isso que eu também às vezes fico um bocado inquieto com todo este funcionamento, sabem? Porque há aqui um mantra europeu que os países funcionam assim e depois... Portanto, na sua opinião, essa nossa posição não reflete o estado... Não reflete, é também uma coisa... Temos de ter o Global Startup Indication Index, temos de ter o European Innovation, também acho que é muito importante, mas depois temos que ver o funcionamento do nosso próprio sistema produtivo e aquilo que se está a fazer. E é por isso que eu acho que no âmbito das agendas mobilizadoras do PRR, para mim é o maior programa de transformação da economia portuguesa nos últimos anos. São 2.800 milhões de investimento público, no total são 7.000 milhões, e desenhamos as agendas mobilizadoras, e fiquei muito contente porque o atual Ministro da Coesão disse que tinha inveja de não ter sido ele a ter a ideia, porque é uma boa ideia, portanto já há aqui alguma consistência, e eu espero que não vai produzir resultados em todos os níveis, mas para vos dar uma ideia, temos uma agenda que é bioneutral, que é liderada pela nós para produzir a nova geração de dispositivos ciberfísicos para as cidades inteligentes. É onde está também a Salvador Caetano na questão da mobilidade. A Salvador Caetano, no âmbito destas agendas, está a desenvolver os novos autocarros a hidrogénio para aeroportos. A Salvador Caetano é o maior player mundial neste segmento de mercado. E o que é que aconteceu? Eles resolveram também, no âmbito da agenda, desenvolver a construção de um veículo elétrico, que é o APM. O APM ganhou o concurso para os Jogos Olímpicos de Paris. Foi o veículo, e nós não vimos, é por isso que eu estou contente com este programa, porque não vimos eco absolutamente nenhum na nossa empresa. Nós temos uma empresa portuguesa, mas eu queria só, se me permitir, Elizabeth, porque isto é muito importante. O que é que se passa? A grande companhia que trabalha com a Salvador Caetano é a Toyota. E a Toyota via a Salvador Caetano como uma espécie de assembler, montagem dos equipamentos que eles enviam. Agora está a vê-los como um maker de carros elétricos. E era um projeto que nós tínhamos, infelizmente o governo caiu na altura, mas havia uma viagem prevista ao Japão com o Primeiro-Ministro, exatamente para, com a Toyota, conseguirmos captar o investimento que eles querem fazer numa fábrica de veículos dar uma ideia em Portugal. ao atual governo. Isso passei tudo na pasta de transição. Eu aí sou muito institucional, porque a gente quer é o bem do país. Isabel, também é assim grande entusiasta das nossas empresas e empresários? Sem dúvida, temos um conjunto interessante de inovação a diferentes níveis. E só para complementar aqui as questões sobre os conceitos de inovação, é mais ou menos aceite que a inovação tem diferentes graus. Pode ser uma inovação disruptiva ou uma inovação mais incremental. E aquilo que nós sabemos, pelos estudos que foram feitos ao longo dos anos, é que é muito difícil acontecer inovação disruptiva no âmbito de empresas já muito estabelecidas, pelo menos numa primeira fase, porque isto implica uma alteração radical dos processos e, portanto, nós precisamos de criar condições para haver estes dois tipos de inovação, porque a inovação mais incremental é uma inovação menos arriscada, mas que muitas vezes tem um impacto económico importante. Mas aquela que na Europa se tem falado ultimamente muito é a inovação disruptiva e os tais deep tech que se tem andado a falar muito, que é aqui onde nós temos estado muito para trás e estamos a ficar para trás daquilo que são a China e os Estados Unidos já estávamos seguramente e não estamos a conseguir
trazer inovações que sejam suficientemente disruptivas para criar, inclusive, indústrias, para criar setores industriais. Disruptivo é criar um produto de raiz. Completamente novo. É ser um Bill Gates. Sim, quer dizer, um exemplo muito mais do dia-a-dia é aquilo que foi a Tesla face aos automóveis de combustão. Ou seja, a inovação da Tesla e dos veículos elétricos, mas a Tesla esteve à frente, não há dúvida nenhuma, foi disruptiva no sentido em que alterou completamente a forma de produção de automóveis, e por isso é que ela não nasce dentro da indústria automóvel, que depois adota esses processos. E nós há muitos outros exemplos. Portanto, há transformações a acontecerem na indústria química, numa transformação para a biotecnologia, que estão a ter uma velocidade de adoção muito mais baixa do que seria de esperar, até por questões de sustentabilidade, porque isto implica uma alteração de processos e investimentos grandes a nível de equipamento e uma série de outros investimentos. Portanto, nós temos que conseguir aqui os dois lados, porque a inovação incremental ou mais incremental também é essencial, mas a inovação disruptiva é aquela que depois vai dar origem a novas indústrias e vai ser adotada pela indústria, e normalmente surgem startups. Daí a importância das startups. E as nossas startups têm problemas de crescimento. Temos startups fantásticas, temos problemas de crescimento, e temos seguramente um problema de investimento em investigação. Isso é um problema que a Europa já reconheceu, é um problema que em Portugal é muito mais grave do que na maior parte dos países europeus. E quando vemos, há uma correlação impressionante entre os países que têm inovação disruptiva e têm as deep techs e que têm tudo isto, e que investem muito em investigação. Portanto, não só investir em inovação, mas em investigação. Mas isto tudo também para dizer que nós temos resultados muito impressionantes em inovação mais incremental, menos disruptiva, naquilo que são as nossas indústrias tradicionais. E isto vamos ter aqui muitos exemplos, ou pelo menos alguns exemplos, que são de facto extraordinários, que mostram a capacidade que o nosso tecido empresarial tem de inovar dentro daquilo que são os seus processos, e muitas vezes, ao fazer essa inovação, também romperem com o próprio processo que está estabelecido. E portanto, para responder à sua pergunta, tenho por um lado confiança nas startups que estão a nascer. Gostaria que fossem muito mais, e gostaria que fossem muito mais baseadas em deep tech, mas isto não é um problema português, como disse. E tenho também uma confiança enorme naquilo que é o nosso tecido de empresas estabelecidas, o nosso tecido industrial, que tem revelado uma capacidade grande de inovar dentro daquilo que são os seus próprios processos. Ricardo, situando-nos nas políticas públicas, muitos os projetos de que vamos falar aqui, muitos deles, e alguns dos quais vocês nos ajudaram a fazer a seleção, não existiriam sem financiamento público, não é? Já ouvimos aqui, quer o António, quer a Isabel, falaram na importância de haver financiamento. São necessários também outros instrumentos, não é? Aonde é que o Estado pode entrar para fomentar o empreendedorismo, a inovação? Há um risco muito grande de se achar que a política pública para a inovação é financiamento, quando na verdade, para termos um sistema de inovação a funcionar, nós precisamos, o próprio nome indica, de um sistema. Precisamos de um conjunto muito alargado de atores que se complementam nas suas funções e nas suas competências, e que estão articulados de forma mais ou menos diretiva, isto é, pode ser uma articulação que surge espontaneamente porque as coisas convergiram para aí por dinâmicas de mercado, ou na maior parte das vezes porque houve opções de alguma forma planeadas para que se desenvolvessem competências para determinadas finalidades. Nós, quando olhamos para alguns dos setores mais bem-sucedidos em Portugal, aqueles que conseguiram pegar numa base industrial previamente existente e enfrentar uma concorrência muito acérrima e afirmar-se nos mercados internacionais. Estou a pensar, para dar 2 exemplos, haveria mais uns quantos, mas estou a pensar, por exemplo, nos moldes ou no calçado.
são setores que hoje são muito inovadores, muito internacionalizados e cujo desenvolvimento é indissociável de todo o ecossistema de inovação que aconteceu em Portugal, que passou por formação de pessoas altamente qualificadas. Ainda não estamos a falar de investigação e desenvolvimento no sentido da investigação que se faz nas universidades, lá se chegou mais tarde, mas em primeiro lugar pessoas com competências de engenharia desenvolvidas, formação profissional, centros tecnológicos, centros de formação, políticas de internacionalização, seja para apoiar a entrada nos novos mercados, seja através de garantias, de subsídio à participação em feiras, políticas de criação de redes, de clusterização, políticas que põem diferentes atores em contacto uns com os outros. Na maior parte das vezes é importante perceber-se que estas coisas não acontecem espontaneamente. Pôr este conjunto, empresas a articularem-se com investigadores ou pôr entidades responsáveis por formação profissional a desenvolverem as competências que são necessárias para uma determinada fileira produtiva, ou pôr investidores a perceber aquele negócio e as suas oportunidades, são coisas que envolvem um investimento de tempo e muitas vezes algum investimento de recursos financeiros, inclusive, que os agentes privados, e não é só privados, públicos também, eu estou a pensar nos investigadores universitários, pensam duas vezes antes de se meter nessa loucura de agora vou falar com pessoas que não falam a minha linguagem, não me conhecem de lado nenhum, eu também não os conheço, não sei se têm algum interesse, tenho os meus papers para publicar, porque é que hei de estar a gastar tempo com isto? Até preciso uma estratégia nacional e é preciso quem promova essa interação, é isso? Bom, eu acho que aquilo que a história do desenvolvimento de capacidades produtivas mais ou menos avançadas em diferentes países do mundo nos mostra é que há muitos poucos casos de países que se tornaram líderes em determinados setores onde não tenha havido uma grande capacidade das entidades públicas se articularem com as entidades privadas. Se quisermos, as PPPs boas, tal como há o colesterol bom e o colesterol mau, as PPPs boas, aquelas que pedem de cada um dos tipos de atores aquilo que eles têm para dar. O Estado tem para dar instrumentos de política, tem incentivos, pode funcionar como comprador, pode funcionar como indutor de desenvolvimento de qualificações e, portanto, todas estas coisas são necessárias. A ideia de vamos simplesmente pôr dinheiro, dar subsídios, pôr dinheiro nos problemas, não é suficiente. O António falava há pouco das agendas mobilizadoras. Uma das coisas que, enquanto instrumento de política pública, as agendas mobilizadoras têm de interessante é a obrigatoriedade da colaboração. Vocês vão perguntar aos agentes que participam e vocês vão ter a oportunidade de os entrevistar. A maior parte deles, não sei se em on, mas seguramente em off, vão-vos dizer que isto é uma grande chatice, participarmos nestes processos, envolve muita gente e envolve muita burocracia, temos para perder tempo em reuniões. E é verdade, e se calhar se não estivessem condicionados pela política pública a ter esse tipo de comportamento colaborativo, não o teriam, porque aquilo é uma grande chatice. Mas as grandes ideias, aquelas coisas que podem transformar a economia portuguesa, que no fundo é o cruzamento da biotecnologia com a agroindústria, das ciências dos materiais com a construção ou com o têxtil, esse tipo de cruzamentos que muitas vezes são inesperados, só surgem quando há um empurrãozinho de alguém que não tem nada a ver com aquilo. E temos feito isso suficientemente bem ou podemos nunca fazemos suficientemente bem, podemos sempre melhorar, mas a questão das agendas mobilizadoras é importante porque o desenho obriga as empresas a falarem entre elas a cooperarem em vez de concorrerem apenas. E obriga as empresas a falar em ecossistema científico e tecnológico. Eu acho que isto é um paradigma que está a mudar. E, portanto, eu participei em reuniões com várias delas. Uma das coisas que lutava muito ao nível do nosso sistema produtivo é para nós diminuirmos o conteúdo importado das nossas exportações. Nós somos dos países que têm maior conteúdo importado nas exportações. Isto é, preferimos importar, fabricar os produtos e depois exportar. E, portanto, quando chegava, mesmo no âmbito das agendas, perguntava-se, mas estas máquinas que vocês estão a usar são produzidas onde? Na Itália, na Suíça? Porquê é que não fazemos em Portugal?
Nós temos uma indústria metalomecânica que em 2022 foi o principal setor exportador do E o que é que país, lhe respondiam à frente do pergunta? turismo. Não, que no âmbito das agendas estavam a falar uns com os outros, não sabiam que havia competências, e há aqui um caminho que tem que se fazer. Porque nós somos muito individualistas, trabalhamos muito em feudos. Mas isso tem não vindo, de falamos facto, uns a com os outros. melhorar mais, não é? A colaboração das empresas, e nomeadamente a nível setorial. As agendas mobilizadoras apontam, de facto, alguns bons exemplos de setores que se conseguiram organizar. E como a Isabel dizia, inclusive nos setores tradicionais, por exemplo, a indústria têxtil tem uma agenda que eu acho que é extraordinária, que é a Nau Verde, que é dirigida pela Paulo Piquet. E o que é que essa agenda, o que é que eles estão a fazer? Estão a utilizar fibras de fios reciclados. Reparem que a indústria têxtil é daquelas em que a taxa de reciclagem no mundo é das mais pequenas, é menos de 1%. Portanto, as empresas que adotarem a economia circular, reciclarem os seus materiais, vão ter vantagens. E depois é a eficiência no uso da água, eficiência no uso dos diferentes materiais e atenção à utilização da inteligência artificial para estudar os mercados. Eles estão com a inteligência artificial a construir o que eles chamam uma tecidoteca, uma biblioteca de tecidos, investigam no mercado quais são as tendências para as próximas estações e reconfiguram toda a cadeia produtiva para responder e estar na linha da frente. E, portanto, o calçado que o Ricardo falou, o calçado tem uma agenda que é a Feist, que é a fábrica ágil e inteligente do futuro, e também a incorporação de novos materiais, desde as solas, as gáspias, novos materiais, a reciclagem. Isto confere a estas indústrias já competitividade em alguns dos segmentos mais avançados. O calçado compete com o calçado italiano hoje nos segmentos de maior valor acrescentado. E, portanto, o que eu digo é que há aqui, digamos, esta conjugação de esforços, este objetivo de modernizar a economia, de olhar para o futuro e, portanto, de dar saltos que sejam significativos. Agora, uma coisa que eu sempre me inquietou muito, e já falamos disso aqui, não sei, noutro programa pode-se discutir, e tem também muito a ver com a discussão que o Mário Draghi suscitou. Teremos e, aliás, outros programas mais adiante. Quando estava no Conselho de Competitividade, nós tivemos várias reuniões de trabalho com ele, e que é porque que a gente compara-se com os Estados Unidos e estamos muito atrás. E repara, uma das coisas que estava a lutar, porque são aquelas normas da Europa, os Estados Unidos e no Reino Unido, os fundos de pensões, as seguradoras, os investidores institucionais podem investir em startups sem nenhuma barreira. As normas contabilísticas e prudenciais que a União Europeia pôs, e portanto isto é só para a Europa continental, estes grandes fundos, quando investem em startups ou novas tecnologias, têm que provisionar 50% à cabeça como perda. Repare, isto remove. Nós, com 2% de investimento destes fundos, nós podíamos dar um salto significativo. Mas na Europa damos tiros nos pés. E eu dizia isso aos meus colegas, aos ministros da Economia, a suscitar, porque aquelas reuniões arriscam-se a ser quase um ritual. Cada um leva a sua folha, repete a posição do seu país e não se discute realmente os problemas. Eu dizia, olha, isto tem que ser atendido. A inovação, nós estamos a perder. E quando olha para os indicadores, isto é letal para a Europa. Só 7% das patentes da inteligência artificial no mundo vêm da União Europeia. Só 1/10 dos dados que são gerados na União Europeia ficam na União Europeia. A economia de dados está aí para outros lados. Quando analisa os semicondutores, nós nos anos 90 a Europa produzia mais de 90%, mais de 23% dos semicondutores, hoje é abaixo dos 7%. E das 20 maiores empresas tecnológicas do mundo só tem uma europeia. E, portanto, investimos e depois as coisas não funcionam e não tiramos lições. E, portanto, temos estas barreiras que impedem. Nós já não temos assim muito tempo. E Isabel, falávamos aqui um bocadinho da colaboração entre diferentes entidades e empresas. Há um caminho que já foi feito, mas ainda é preciso melhorar aí, de facto. Concorda com essa análise? Concordo muito com essa análise. Começando por aquilo que eu penso que tem corrido bem, já foi aqui falado, a organização de alguns setores, outros nem tanto, as agendas mobilizadoras, os laboratórios colaborativos que... obviamente podemos apontar críticas ao processo, mas eles estão aí, muitos deles estão a criar impacto, outros seguramente não, mas é uma ideia que não é nova, mas de colocar à mesma mesa e numa base diária universidades, empresas, startups e outros atores, agricultores e não só. Portanto, isso eu penso que tem vindo a aproximar muito os diferentes atores aqui no ecossistema de inovação. Do lado que mais me toca aqui como alguém que trabalha na universidade, apesar de também ter estado envolvida na criação de startups, mas tem muito a ver com
como é que se olha para a universidade como criação de valor? Basta dizer que o financiamento das universidades não está minimamente indexado à capacidade que as universidades têm de fazer investigação de alta qualidade ou de a traduzir ou de a transpor para o mercado. Devia haver, portanto, um incentivo. Não há qualquer relação. As universidades têm que mobilizar fundos próprios para criar os seus gabinetes de transferência de conhecimento e, portanto, isso explica porque é que algumas universidades em Portugal não têm esses gabinetes ou têm gabinetes muito reduzidos porque não têm essa capacidade financeira. E esse setor de transferência de conhecimento, de criação de valor, e quando falamos em transferência de conhecimento, a abrangência é muito grande. Estamos a falar de conhecimento que é criado nas universidades e que pode chegar às empresas e mudar processos, ajudar a criar novos produtos, mas também conhecimento que pode estar na origem da criação de startups. A Bélgica, que falou há pouco, é um exemplo interessante, mas em muitos outros países europeus, em que o Estado apoiou a criação desta capacidade de transferência de conhecimento que abrange várias universidades ao mesmo tempo, portanto, nas regiões da Bélgica. O que é que isto quer dizer? Que a massa crítica que se cria, porque a transferência de conhecimento é uma área que ela própria precisa de conhecimentos aprofundados. Não é um cientista que vai perceber como é que vai melhor transferir aquele conhecimento. A empresa também muitas vezes não sabe, ou seja, é preciso alguém que esteja nesta interface. É preciso profissionais altamente qualificados nesta interface e é preciso massa crítica em diferentes áreas desta interface. Uma universidade sozinha não consegue ter esta massa crítica. E, portanto, há muitos países que adotaram soluções da criação de plataformas para todas as universidades com essa massa crítica e que apoiam nessa criação de conhecimento. Eu acho que aí ainda há um caminho longo a percorrer em Portugal. Por um lado, incentivar as universidades a fazerem essa ponte. Muitas vezes nós temos os nossos investigadores em qualquer universidade em Portugal, muitos deles estão cada vez mais interessados em colaborar com empresas. Os mecanismos de como fazer isso, de como fazer esta ponte, não estão muito desenvolvidos, pelo menos no país como um todo, e não há a massa crítica suficiente para fazer esta criação de valor. Ricardo, startups a fechar é um sinal de vitalidade ou é algo preocupante? Não me agrada muito quando nós nos centramos nas startups para falar de inovação e de tecnologia, porque as startups têm um papel relevante, mas elas não têm o mesmo papel em todos os setores de atividade. Lembro-me sempre, na literatura de inovação fala-se sempre de dois tipos de inovação, que é o Schumpeter Mark I e Schumpeter Mark II. Schumpeter Mark I é do livro que ele publicou em 1911, da Teoria de Desenvolvimento Económico, em que a figura do inovador, do empresário inovador, era a figura heroica das economias e tudo que havia de transformação era feito a partir dessa figura heroica que, a partir da sua empresa, criava novos produtos e transformava o mundo. E depois há o Schumpeter Mark II, que é o Schumpeter do Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é um livro já escrito no início dos anos 40, em que ele já não era um economista da pequena Áustria, era um economista dos grandes Estados Unidos e percebia que o grosso da inovação se fazia dentro da grande empresa, porque a investigação e desenvolvimento empresarial se profissionalizou, tem grandes indivisibilidades, grandes economias de escala e, portanto, o António referia isso há pouco, é preciso dimensões muito grandes para ser capaz não apenas de inovar, mas acima de tudo para transformar novas ideias, novas soluções em algo que gera valor, porque tipicamente exige mercados de dimensão grande e é preciso investimentos e organização muito avançada, que só as grandes empresas é que tipicamente têm para conseguir explorar mercados. E, portanto, eu acho que é importante, eu concordo perfeitamente com a ideia que a Isabel referia há pouco, que as startups são um elemento crucial para introduzir novidade no sistema, mas elas são apenas uma das partes. E a ideia de que nós devemos transformar as universidades em produtoras de startup, e eu falo-vos na qualidade, como vos disse, de um diretor de uma escola de tecnologias digitais que tem na preparação dos estudantes para formarem as suas próprias empresas uma das suas preocupações centrais, mas na verdade isso é uma coisa que hoje está mais do que estudado. O principal contributo das universidades para o desenvolvimento económico e tecnológico
é a qualidade dos seus recursos humanos. Há algum risco de nós esquecermos essa componente quando enfatizamos outras. E, portanto, eu acho que deve haver um equilíbrio. Em Portugal já há mais de 20 anos, diria até 30 anos, que há programas para desenvolver gabinetes de transferência de tecnologia e eles claramente não têm funcionado. Acho que a sugestão que a Isabel aqui nos trouxe é algo que vale muito a pena pensar, o tentar ganhar massa crítica através de consórcios de universidades. Vale a pena pensar que há um problema de base que tem a ver com os incentivos à carreira universitária. Um universitário hoje não sobe na carreira por ter uma colaboração bem sucedida com uma universidade, com uma empresa. Quem diz com uma empresa, diz com um gabinete altamente sofisticado da administração pública para desenvolver soluções que resolvem problemas sociais. Também um académico, tirando alguns casos pontuais, não sobe na carreira só porque publica patentes. A ideia da publicação em revistas internacionais continua a ser o alfa e o ômega da carreira universitária, e embora seja um crivo importante, ele muitas vezes desincentiva coisas que têm níveis de sucesso muito mais incertos. Eu já falei, estive aqui há uns tempos a fazer uma análise de um programa de doutoramentos em contexto empresarial, e uma das coisas que quer os doutorandos, quer as empresas que os albergam, diziam como um problema é: eles só querem publicar e nós não queremos que eles publiquem porque eles vão revelar os nossos segredos e nós não queremos. E, portanto, resolver este tipo de micro-incentivos que existem no sistema é uma coisa muito importante para conseguirmos desenvolver este tipo de parcerias. Dito isto, e só para terminar, queria chamar-vos a atenção para isto. O Pedro referiu há pouco o Innovation Union Scoreboard. Há um equívoco muito grande que é, e isso hoje está mesmo demonstrado, o desempenho dos países no Innovation Union Scoreboard está intimamente ligado à sua estrutura produtiva de base. É óbvio que uma Suécia que é especializada em setores de alta tecnologia precisa de patentear muito e ter muita colaboração com universidades e ter muita despesa em I+D. Se nós tivermos um país que é essencialmente especializado em setores de baixa intensidade tecnológica, não é suposto uma empresa de têxtil investir tanto em I+D e ter tantas patentes como uma empresa de eletrónica ou da aeroespacial. E, portanto, isto para dizer o quê? Portugal, quando nós corrigimos o Innovation Union Scoreboard pela estrutura produtiva, apercebemos que o desempenho já é muito positivo em termos de indicadores habituais de inovação. Por exemplo, o nível de colaboração entre universidades e indústrias, quando descontado o efeito da estrutura produtiva em Portugal, já é muito elevado. Isto serve para dizer o quê? Que se calhar o problema não é tanto a inovação. O problema é a estrutura produtiva. É saber como é que nós damos saltos para desenvolver atividades económicas que ainda estão subdesenvolvidas em Portugal, ou têm subrepresentadas. E embora isso passe muito pela política de inovação, não passa só pela política de inovação. Passa por políticas que estão ligadas ao financiamento, à internacionalização, e, portanto, é mesmo importante termos uma visão sistémica. Se a nossa preocupação com a inovação não é um fetichismo, mas é a consciência de que é através disso que se desenvolve uma economia. Nós tínhamos lançado aqui um desafio, vermos convosco qual foi a maior inovação empresarial de Portugal nas últimas décadas. Só uma é um bocado difícil. Pronto, por isso é que é complexidade. Mas eu, por exemplo, eu dou muita atenção à Takeover com todo o seu desenvolvimento, porque pode abrir uma área naquilo que é as tecnologias relacionadas com o espaço, com o uso dos drones, com o uso dos sistemas não tripulados e que são vitais para o futuro. Porque eu defendo que em Portugal e nos outros países vai acontecer, nós temos que ter uma internet do território. E o Estado tem que investir bastante, porque nós gastamos rios de dinheiro com os incêndios e as consequências, com as questões agrícolas, com as secas. Se nós apostarmos nos sensores, nos drones, na vigilância do espaço e depois conseguirmos construir um gêmeo digital, quer do território, quer do oceano, nós podemos antecipar todos esses fenómenos. E se calhar o investimento em ciência e tecnologia é mais pequeno do que aquele que todos os anos o país faz para fazer face às consequências destas catástrofes, e portanto nós ainda não sabemos gerir muito bem este ciclo. E a Takeover aqui é extraordinário, aliás, ela está a exportar para vários países do mundo. Depois também dou muita atenção à área da saúde. Eu acho que a área da saúde, se nós tivermos uma política industrial
pode ser muito importante e, portanto, aí nós não temos só a Ovion e a Bial com as suas características, mas a Tecnopage e atenção a Blue Pharma. A Blue Pharma está a desenvolver a nova geração de medicamentos injetáveis complexos com base nas moléculas pequenas, nos peptídeos, nos ácidos nucleicos. Eu acho que aí também o meu sonho é nós termos uma espécie como da empresa dinamarquesa Novo, como é que se chama? Novo Nordisk. Novo Nordisk, e podemos está... ter Novo Nordisk tem para aí 30-40% do PIB da E já está aqui a antecipar alguns dos nossos futuros convidados. Isabel, pois eu estava à espera que houvesse aqui algum overlap, não é? Alguma sobreposição. Eu escolhi de facto os dois primeiros medicamentos feitos totalmente em Portugal. Um para a epilepsia e outro para a doença de Parkinson, feitos pela Bial, pelo marco que foram, e também porque abriram de uma certa forma um caminho para um conjunto de outros, espero eu, em breve, novos medicamentos que possam vir a surgir por parte de algumas das empresas que falou. Quando nos comparamos com a China, o Economist fez uma análise uns meses atrás por setor no que diz respeito à investigação e à inovação, e com critérios muito ligados à investigação. E dos poucos setores em que a Europa ainda tinha um avanço significativo em relação à China e estava muito próxima dos Estados Unidos, era nas ciências da vida. Há várias razões que depois podemos detalhar o porquê. É difícil estabelecer um ecossistema de inovação nas ciências da vida, mas uma vez que ele está estabelecido, de facto, o valor criado é grande. Em Portugal ele é recente, e portanto estes medicamentos foram se não estou em erro, 2009 e 2016, portanto o 2016 com muito maior importância, mas a Bial neste momento já está em 50 mercados, já fatura centenas de milhões de euros. E temos de facto muitas outras empresas no setor que poderão levar a este tipo de transformação. Tivemos uma empresa relacionada com, era uma spin-off da Universidade Nova, mas certamente haverá outros, falando na Tecnophages, mas a Cellmabs, que foi uma empresa que desenvolveu aquilo que pode vir a ser um medicamento transformador para todos os tumores sólidos e que despertou o interesse da BioNTech na maior operação que foi feita o ano passado na Europa. E que é apenas um dos exemplos. Há muitos mais e, portanto, não querendo ser injusta, porque a Tecnophages tem mais, é um exemplo, mas há muitos outros que poderão ser novos medicamentos feitos em Portugal, ou pelo menos iniciados em Portugal. Ricardo. Vocês simplificaram muito a vida quando colocaram o horizonte longo e disseram nas últimas décadas, e por isso eu vou-vos simplificar a vida e vou-vos dar a inovação, para mim, mais importante. Eu acho que as inovações verdadeiramente importantes são aquelas que transformam a vida das pessoas e que transformam as sociedades, às vezes sem darmos por isso. Nós hoje tomamos a eletricidade ou a água canalizada como coisas normais, mas não foram, em seu tempo foram inovações. E em Portugal nós temos uma coisa que é quase isto, que é o multibanco. Eu já vivi em 2 outros países, para além de Portugal. Vivi na Holanda e em Itália, portanto, num país do Norte e num país do Sul. Vivi em Itália há 20 anos e na Holanda há 30. E em nenhum destes países eu tive o privilégio que tenho em Portugal de ter um multibanco que tem os bancos todos ligados, que tem a facilidade que tem de pagamentos das mais variadas coisas, e isto é assim há 30 anos. Eu estava na Holanda há 30 anos e eu só podia levantar dinheiro do meu banco, tinha de andar pelas cidades à procura de uma repartição do meu banco para poder ir levantar dinheiro. Isto é daquelas coisas, às vezes disse Portugal é um país muito burocrático, nós às vezes não imaginamos a quantidade de trabalho burocrático que algumas coisas que foram feitas em Portugal nos poupam. E o multibanco eu acho que é daquelas que mais se aproximam da água canalizada. Muito bem, portanto somos inovadores há muitos anos e não nos lembramos disso, não é? E temos de dar visibilidade, portanto, às nossas inovações. Também penso que é uma das conclusões que tiramos desta nossa conversa, que muito agradecemos a vossa participação. António, Isabel, Ricardo, muito obrigada por esta conversa connosco e obrigada por terem associado ao nosso projeto. Vamos falando ao longo dos próximos meses. Obrigado. Eu sou o Pedro Lima.
Eu, Elizabeth Miranda, e neste episódio contamos com a Salomé Rita e o Gustavo Carvalho na sonoplastia. A fotografia é de Nuno Fox e a capa é de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção de João Vieira Pereira. Subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Daqui a uma semana voltamos com mais uma empresa. Ah, a saudade! Essa palavra tão portuguesa. Pois, mas há uma palavra ainda mais nossa: desenrascar. A capacidade de inovar com a solução perfeita quando é mais necessário. É verdade, Portugal é um país de inovadores. Não estou a falar do pastel de nata com cobertura de pistácio. Sim, vocês sabem quem são. Falamos do astrolábio, da alheira, do transistor de papel, dos nossos unicórnios. Falamos de toda uma liga de inovadores que trazem a este podcast os seus projetos para o futuro do país e do mundo. Realmente, nós precisamos da inovação como de sol no verão. A inovação resolve problemas. Mas para resolver um problema, é preciso primeiro entendê-lo. É aí que entram os entendedores. Como nós, na Nós Empresas. Fale connosco e seja desenrascadamente atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio.